Olá, querido povo de Deus, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje nós vamos para mais estudos na Palavra de Deus com as perguntas que me fizeram. E você, meu irmão, que deseja fazer uma pergunta, para que o Daniel possa gravar aqui um vídeo respondendo, você pode comentar, sim, aqui nos comentários desse vídeo, faz sua pergunta. Se eu chegar a ver sua mensagem, que às vezes são muitas, né, não dá para me ver todas, eu irei lhe dar a resposta. Lógico, se eu souber, porque eu também não sei de todas as coisas, que eu não sou Deus, né? Então, vamos aqui para mais um perguntas e respostas. E olha só como as perguntas foram interessantes. Quem é a pedra? Jesus ou Pedro? Segunda pergunta. O ostensório tem um formato de sol. Os católicos adoram o sol? Terceira pergunta. Todo pecado é igual? Não existe pecado mortal e venial? Aquela história, né? Se existe pecadinho e pecadão, né? Como muitos aí dizem que não existe pecadinho e pecadão. Tudo é pecado, tudo é ofensa a Deus. Então vou responder aqui para vocês esses questionamentos aqui que vocês fizeram, tá bom? Mas antes, eu quero aqui agradecer a todos que estão contribuindo com as cestas básicas. Olha só esse relato aqui, gente, ó. Olha só. Tá vendo? A população que a gente atende é uma população muito carente de Marco, Ceará, o interior aqui do estado do Ceará. Então, envie suas doações para a gente ajudar essas pessoas. Olha só esse outro relato aqui, ó. Tá vendo? Alguém agradecendo porque colocou comida na mesa. E o missionário Daniel Silveira, ele não fica só aqui no discurso. Eu quero ter ação de ajudar as famílias carentes e eu preciso de você. Ajude. No dia 4 de março, nós tivemos um Pix de R$ 300 enviados lá para a dona do estabelecimento que fornece as cestas básicas para a gente. A cesta básica lá, gente, custa R$ 50. Uma cestazinha simples, mas faz a diferença, né? E tá aqui o Pix para você ver, ó. Total transparência, a gente enviou esse Pix para ela. Um dia antes a gente tinha enviado um de R$ 100, agora esse daqui. E com a graça de Deus, amanhã eu estarei fazendo mais doações para essas famílias. São muitas as famílias que estão nos procurando, então ajude. Daniel, como é que eu faço para ajudar? Você pode fazer o Pix aqui direto, ó. Tá aqui o Pix. Você pode contribuir com qualquer valor, que uma parte dessas doações vai para cestas básicas, outras para quitar alguns débitos da nossa missão que tem que se manter, não é verdade? Então você pode fazer direto ou você falar comigo no WhatsApp. Por que eu peço que fale comigo? Porque você pode me enviar o comprovante e assim eu vou anotar o seu nome e nós rezamos todos os dias o texto da providência, clamando providência sobre a vida de cada pessoa que está nos ajudando. Então, contribua, tá bom? Você pode dar uma pausa aí no vídeo agora, fazer a sua doação ou mandar um oi para mim e a gente poder trocar uma ideia aí, certo? Gente, vamos lá. Vamos para essa primeira pergunta aqui, né? Quem é a pedra, Jesus ou Pedro? Gente, há uma discussão, né, de teólogos aí falando que Jesus é a pedra e Pedro é só um pedregulho, que não tem nada a ver essa interpretação católica. Gente, uma leitura cuidadosa, né, de Mateus 16, versículo 18 e João 1, 41, a gente vai ver claramente que nosso Senhor Jesus Cristo mudou o nome de Simão, né? Veja que aqui em João 1,41, né, deve nos mostrar que Cristo, ao falar da pedra, estava se referindo a Pedro e não a si mesmo. É claro que todos nós, né, admitimos que Cristo é o fundador de sua igreja, mas São Pedro, ele foi escolhido para ser esse governante temporal da igreja. Então a igreja precisa de um governante. Não é como o protestantismo, que não tem um único magistério, não tem um único pastoreio. Não é como eles. Cada um vai fundando uma igreja e isso se torna algo sem fim, entendeu? Na Igreja Católica não é assim. Nós temos o Papa como esse pastor de todo o rebanho. E tem seus auxiliares, que são os bispos, os padres, etc. Entendeu? E é interessante que aqui em João 42, São João conta a história, né, do encontro de Nosso Senhor com São Pedro, em João 42. Ó. Quando Cristo lhe disse: Tu és Simão, filho de Jonas, será chamado Cefas, que quer dizer pedra, né? Quer dizer Pedro, certo? A palavra Pedro,
em aramaico, que era o idioma de Cristo, significa uma pedra. Entendeu? Então, quando começarem essas discussões aí, né, querendo mostrar significados, é muito simples. Você diz, olha, quem tem que definir isso é a igreja. Quem tem que dizer isso é a igreja. Agora, o católico nega que Cristo é a pedra angular? Não, gente. A gente não nega isso. Assim como o nosso Senhor, ele disse, ele é a luz do mundo, ele também diz para os seus, para eles serem luz no mundo, né? Luz em meio às trevas. Isso quer dizer o quê? Que há esta unidade, né? Então, Pedro e Jesus Cristo, Jesus é a pedra principal, mas Pedro é esse representante de Cristo de forma temporal aqui na Terra. E os seus sucessores. Se você for ver, existe toda a prova concreta da sucessão apostólica. Então, alguns protestantes ficam tentando distorcer isso, certo? E certamente Cristo não confundiria a construção gramatical dizendo, né? Eu te digo, ele falando para Pedro em Mateus 16, do 3 ao 19, Jesus está falando para Pedro. Aí o protestante interpreta assim, ó. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, dizendo assim mesmo, edificarei a minha igreja. Olha só, isso ficaria uma coisa sem noção, né? Então Jesus está ali se dirigindo a Pedro. Então Pedro é esta pedra que nosso Senhor escolheu para ser este representante temporal, para pastorear o povo. Cristo é a pedra principal. E Pedro, o Papa, é esta pedra visível para pastorear o povo de Deus. Certo? E sempre que alguém vier lhe questionar sobre isso, você fala muito bem. Olha, é o seguinte, quem tem que me dizer se é ou não é a igreja. E a interpretação da igreja é essa. Podem eles ficarem loucos querendo argumentar isso e aquilo outro, né? Mas você vai deixar claro, entendeu? Então, cumpre essa promessa após a ressurreição, né? Quando ordena a Pedro apacentar os seus cordeiros, também as suas ovelhas. Está lá em João capítulo 21, do versículo 15 ao 17. Então aqui nosso Senhor Jesus deixa bastante claro que existe esse pastoreio, esta pedra visível que é o governante da igreja, que está ali apacentando o povo de Deus. E veja só as provas que Pedro, né, tem esse valor, né, essa missão concedida por Deus, tem vários textos bíblicos. Veja só, seu nome sempre é o primeiro na lista dos apóstolos. Aqui já está a primeira consideração importante a se fazer. Sempre está em primeiro na lista dos apóstolos, mostrando aqui claramente que ele é esta pedra visível. Isso não quer dizer que a gente está colocando ele acima de Cristo, ou no lugar de Cristo, como os protestantes interpretam de forma maldosa, né? Vocês estão expulsando Cristo e botando o Papa. Não, não é isso, certo? Ele propõe a eleição de um apóstolo para suceder Judas, isso está lá em Atos 1, do 21 ao 26. Veja a autoridade de Pedro, né? Ele pregou o primeiro sermão no domingo de Pentecostes, Atos capítulo 2. Olha só Pedro se destacando aqui de forma única, né? Ele realiza o primeiro milagre, Atos 3, do versículo 6 ao 8. No Conselho de Jerusalém, todos os apóstolos se submeteram à sua autoridade, Atos 15, do 7 ao 12. 1 Coríntios 3,11 vai dizer: quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Então, nós não aqui tiramos Cristo e colocamos o Papa, não. Nós entendemos que Cristo deixou esta pedra visível para nos pastorear, não para superar ele. Entenda, nenhum católico diz que Pedro está acima de Jesus, né? Mas em Efésios 2, 19 ao 20 diz: consequentemente, já não sois hóspedes, nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo. Então, a pedra angular é o próprio Cristo, sim. Mas Pedro é esta autoridade temporal, assim como os demais papas, para poder governar as pessoas. Então, quando alguém vier lhe perturbar, querendo argumentar o significado de grego, de hebraico, etc., você vai dizer para essa pessoa: olha,
Não adianta você falar isso para mim, porque quem tem a responsabilidade de nos esclarecer isso é a Igreja Católica. Se o magistério diz, ponto final, acaba a discussão aqui. Por quê? Porque a Igreja é coluna e sustentáculo da verdade. 1 Timóteo 3,15 vai nos falar isso. Beleza? Nós vamos agora ver essa questão do ostensório, né? A pessoa perguntou, o ostensório tem o formato do sol. Os católicos adoram o sol? Olha, uma coisa que é preciso esclarecer, né? Nenhum católico adora o ostensório. Tem um mosquitinho aqui perturbando. Nenhum católico adora o sol. Né? Nenhum católico adora o objeto do ostensório. A nossa adoração é direcionada totalmente para a Eucaristia, que é o próprio Cristo no meio de nós, vivo em nosso meio. Isso você pode ver em João capítulo 6, a partir do versículo de número 48, lá vai dizer, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Nosso Senhor Jesus deixa claro isso. Alguns distorcem e dão outros significados, porque o protestante ele vai querer dar outro significado, porque senão ele vai ter que ser católico. Então ele vai querer ser diferente para não se submeter à fé católica. Entenderam? E é interessante aqui em Malaquias 3,20 vai dizer, mas sobre vós que temeis o meu nome, levantar-se-á o sol da justiça, que traz a salvação em seus raios. Saireis e saltareis livres, como os bezerros ao saírem do estábulo, né? Então, quando a galera vem com essa comparação de que, tá vendo, é o Deus Sol e etc. Cara, nós adoramos o Sol da Justiça, que é nosso Senhor Jesus. Ele é o Sol da Justiça. E essa linguagem do Deus Sol, referente ao paganismo, o que foi que aconteceu? Jesus veio como o verdadeiro Sol da Justiça. Não eram as distorções dos pagãos. Então, nosso Senhor Jesus é o Sol da Justiça, a palavra diz. Pega aí Lucas 1,78, que vai dizer, graças à ternura e misericórdia de nosso Deus, que nos vai trazer do alto a visita do sol nascente. Olha só, a palavra aqui sol, mais uma vez, né? João 8,12 diz, falou-lhes outra vez Jesus, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Qual é a luz do mundo? O sol. Jesus é o sol da justiça. Não é esse negócio de mitraísmo aí que o povo bota aí na internet, que isso aí é tudo viagem na maionese, gente. Não assistam esse povo, não. E nosso Senhor, em João 6,48, diz, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Então, ali no ostensório, ele é daquele formato também, significando que é o sol da justiça, e no centro ali é Jesus eucarístico. E nós adoramos a Jesus eucarístico. Não é ao objeto do ostensório, não, tá? Vamos lá. Terceira pergunta foi, todo pecado é igual? Será que é, gente? Todo pecado é igual? Não existe pecadinho e pecadão, não existe essa história de pecado venial, não existe essa história de pecado mortal. E aí, aqui no meu caderninho de estudos, né? Esse caderninho aqui tem coisa, viu? Mas nos e-books também tem muita coisa, tá? Eu vou explicar isso, né? Olha, a Sagrada Escritura afirma que existe sim diferença de pecados. Se você pegar, por exemplo, 1 João 5,17, toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Tá vendo que existe aqui certos tipos de pecado? Existem sim os pecados mortais e os pecados veniais. Olha só outro exemplo, João 19,11. Respondeu Jesus, não terias poder algum sobre mim, se de cima não te fora dado. Por isso, quem me entregou a ti tem pecado maior. Olha só, João 19,11 deixa claro que existem pecados maiores. Então, há uma diferença. Catecismo da Igreja Católica, número 1862, diz, comete-se um pecado venial quando em matéria leve. Olha só. Catecismo 1863 diz, o pecado venial não quebra a aliança com Deus e é humanamente reparável com a graça de Deus. Não priva da graça santificante, da amizade com Deus, da caridade, nem, portanto, da bem-aventurança eterna. Então, o catecismo deixa claro aqui que há, sim, diferença. Assim como a Sagrada Escritura, nos exemplos que eu acabei de dar, deixa claro também. João 5,16 vai dizer, se alguém vê seu irmão cometer um pecado,
que não conduza à morte. Olha só. 1 João 5,17 diz: toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Mais uma vez aqui, a prova concreta, né? Pois eu já tinha mencionado aqui em cima. E Catecismo da Igreja Católica, número 1855, vai dizer: o pecado mortal destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave à lei de Deus. Desvia o homem de Deus, que é o seu último fim, a sua bem-aventurança, preferindo-lhe um bem inferior. 1 João 5,16 diz: há pecado que leva à morte. Então, aqui deixa claro que a doutrina da igreja não está errada. Tá bom? Louvado seja Deus, gente, reforçando, ajude nossa missão nos nossos trabalhos caritativos. E você que ainda não comprou o nosso material de estudo bíblico, respondendo aos ataques protestantes, entre em contato comigo nesse WhatsApp, que eu passo para você os preços. São 4 e-books, cada um custa R$10, mas um estudo, gente, grandioso. Se vocês fossem comprar um livro na editora, vocês iam gastar bem mais dinheiro. Você tem 4 materiais e você vai passar muito tempo lendo esse material, estudando e já deixando aí preparado aí as respostas para os ataques que fazem a nossa fé. Então compre para nos ajudar se você puder, tá bom? E você que quer ser um membro oficial aqui, né, para nos ajudar financeiramente também, aqui embaixo tem a opção Seja Membro. Você clica e tem acesso a um conteúdo exclusivo aqui no meu canal no YouTube, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês e eu aguardo o contato de vocês e quem puder nos ajudar, ajuda a gente a ajudar essas famílias, tá bom? Que Deus abençoe, até a próxima. Compartilhem. Tchau, tchau.